Bom dia, boa tarde, Paz do Senhor Jesus, né? Nós vamos aprender sobre o cotidiano da mulher, né? Que está em Gênesis capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 16, que é a tragédia no lar, que fala sobre Caim e Abel, né? Caim e Abel, eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Irmãos, eu não vou ler todo o versículo de 1 a 16, porque para o vídeo não ficar muito extenso. Mas vocês podem estar meditando a palavra aí em casa, pega a Bíblia, medita, estuda, lê, para compreender. Caim e Abel foram criados filhos de Adão e Eva, os mais velhos de uma grande prole, que lá em Gênesis 5:4 fala, né, que e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas, né? E com certeza eles foram criados com muito amor e carinho, além de serem cuidadosamente instruídos a respeito de Deus Criador e da promessa que eles fizeram de salvá-los do pecado e das suas consequências. Imagina a decepção e a amargura e a culpa que Adão e Eva sentiram quando presenciaram Abel assassinado por seu irmão Caim. Imagina o pai e a mãe ver o próprio filho assassinando o outro filho, né? Deve ser uma dor que eu não sei, graças a Deus eu nunca presenciei isso, mas é uma dor muito ruim. Porque ver um filho morto e não tê-lo mais por perto e ver o outro morto espiritualmente, né? Ou seja, teve duas mortes, a carnal e a espiritual. Seu filho mais velho, demonstrando um espírito rebelde e incrédulo, deixou-se dominar pela ira, a ponto de matar o irmão, simplesmente porque Deus não aceitou sua oferta, mas aceitou a de Abel. Caim representa aqueles que confiam em suas próprias obras como meio de salvação, né? Aqueles que dizem que eu já sou bom para o próximo, sendo que nem Jesus se considerou bom. Quando os discípulos uma vez falavam que ele era bom e falou numa palavra que eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Então, quem somos nós, pecadores falhos, para se titular bom, na verdade? Então, nós não somos bons. A nossa carne, ela é má, ela é pecadora. Então, a nossa tendência é fazer o mal, a maldade, não o bem. O que nós faz o bem, o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a fazer o bem. Que Paulo fala, né? Que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é de índole, já é nossa índole, né? É de nós, por conta do pecado. E seu filho mais velho, demonstrando o espírito rebelde e incrédulo, deixou-se dominar pela ira, a ponto de matar o irmão, simplesmente porque não aceitou a oferta, mas aceitou a de Abel. Caim representa aqueles que confiam em Deus suas próprias obras no meio de salvação. Ele não queria entender que deveria confiar sua salvação inteiramente ao Salvador prometido. Irritado por Deus ter se recusado a aceitar sua oferta, irou-se contra seu irmão e o matou. Hoje também, muitos não se interessam pelas leis de Deus e acham que podem estabelecer eles próprios as regras para a sua salvação. Como eu disse, com as boas obras, ajudando o próximo, né? Por aí vai. Eva, naquele dia doloroso, deve ter se lembrado da sua fraqueza e ingenuidade ao comer o fruto proibido. Por isso que nós temos mães, temos que ter sabedoria ao tomar decisões, fazer escolhas, porque isso afeta os nossos filhos no futuro. Gente, experiência própria. Escolhas erradas, futuros com consequências sérias. Seu coração materno estava duplamente ferido, pois num dia só ela perdeu seus 2 primeiros filhos, um para a morte e o outro para o pecado, pois Caim jamais se arrependeu. É o que eu disse, ela perdeu 2 filhos, um para a morte carnal, o outro espiritual. Por quê? Caim não arrependeu, perdeu salvação, e o outro morreu, mas foi salvo. Mas a gente acaba que a mãe fica triste porque não vai ver mais. E o outro ela vê, mas vê que está condenado, né? Porque não se arrepende. Quando não há arrependimento, não há salvação. Muitas vezes, o pecado dos pais
tem consequências sérias na vida dos filhos. Por isso, todo cuidado é pouco quando se lida com as tentações de Satanás. Como eu disse, né? A gente tem que tomar cuidado com as escolhas que nossos pais fazemos, que nós adquirimos para nossas vidas, porque os nossos filhos têm consequências. Porque não adianta falar que a maldição foi quebrada, que isso é na época da só que em Gênesis, que na atualidade de hoje, no Novo Testamento, não acontece. Amados, isso é fato. É fato, porque as escolhas que eu fiz lá atrás, hoje, afetam minhas filhas hoje. E Deus tem me dado muita sabedoria lidar com isso, com as consequências dos meus erros, do meu esposo lá atrás. Coisas que meus pais fizeram lá atrás, afetou a mim. Eu tive consequência gravíssima. E isso levou tempo para me perdoar minha mãe, para as coisas que aconteceram comigo, porque, consequência, os vícios que minha mãe tinha lá no passado, lá atrás, antes de me ter, isso aí eu fui ter, e eu não sabia que minha mãe tinha. Quando eu fui saber da vida da minha mãe passada, depois que eu me converti de verdade mesmo a Jesus Cristo, de coração de verdade, aí eu fui meditar na palavra, eu fui orar ao Senhor, pedir o Espírito Santo, por que disso, por que daquilo na minha vida, é que eu fui entender. É fato, isso acontece sim. E as coisas que a gente fez no passado, antes de ter os filhos da gente, isso infelizmente, até nisso afeta o futuro dos filhos da gente, que a gente vai ter no futuro. Porque também aconteceu comigo. As escolhas erradas que eu fiz antes de eu ter minhas filhas, afetam elas no futuro. Hoje eu falo, minha filha, eu vejo minha filha vivendo a minha vida. As escolhas que eu fiz lá antes de eu ter elas, antes de eu, por causa da consequência do passado, do pecado da minha mãe atrás, e eu não conhecer Jesus, a mesma coisa com elas. O fato que eu fazia lá atrás, elas não têm intimidade com Jesus a ponto de conhecer eles verdadeiramente. Não tô falando de ir na igreja não, irmãos. Intimidade. Então, afetou muito as minhas filhas. E Adão e Eva viveram quase 1000 anos e viram muitos outros males atingir a humanidade, como o aumento do pecado e da rebelião contra Deus. Após contemplarem os resultados do pecado, chegaram à conclusão de que a morte que teriam de enfrentar não era outra coisa senão um ato de misericórdia da parte de Deus para abreviar suas lutas, dores e tristeza. Ou seja, quando eles morreram, era o alívio que eles tinham para a alma deles, para não presenciar tamanha tragédia, as consequências lá atrás que eles fizeram, quanto ter afetado o futuro dos filhos deles. A morte que quando Deus levou eles na velhice, aquilo era um alívio. A ponto de desejar a morte. Entende? Porque olha que presta atenção aqui, ó. Chegaram à conclusão de que a morte que teriam que enfrentar não era outra coisa senão um ato de misericórdia da parte de Deus. Entende? Para abreviar as suas lutas, dores e tristezas. Por conta da consequência das escolhas, por conta das consequências dos erros, né? Então, amados, que possamos refletir nessa passagem, né? Sobre Gênesis, capítulo 4, versículo 16, sobre a tragédia no lar. Que precisamos tomar muito cuidado. E eu, depois que eu aprendi, eu conheci Jesus verdadeiramente, tive intimidade com ele, eu aprendi na palavra, ter comunhão, meditar, pedir o Espírito Santo para me ajudar. Amados, não consertei o meu passado. Já fiz, passou, as consequências tá aí, é lidar com elas, é saber lidar, resolver, sabe? Tentar amenizar as coisas, porque a dor tem, psicológica tem, a dor psicológica na carne, a tristeza, a angústia, a raiva, rancor, ressentimento, tudo isso vem junto, por conta às vezes do passado lá atrás. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos fazer escolhas para nossas vidas. Jovens, vocês estão solteiras. Eu vou fazer enquanto eu tô solteira, que depois que eu casar, tiver filhos. Aí o que você fez de errado lá atrás, as suas escolhas querendo aproveitar a vida, vai ter consequência futura. E pior, desculpa, irmãos, não afeta só nós que fazemos a escolha, mas quem está ao nosso redor, casamento, marido, filhos. Amém? Que Deus, por Espírito Santo de Deus, possa falar melhor em cada coração, que você venha meditar nessa passagem. Deus abençoe o dia de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus.